Capítulo 10. O Homem das Águas. Era o comandante de bordo que falava assim. A essas palavras, Ned Land levantou-se de um pulo. O comissário, mais morto do que vivo, saiu vacilando a um sinal de seu chefe, porém, era tamanha a ascendência do comandante a bordo que nenhum gesto traiu a raiva que ele devia sentir pelo canadense. Conselho, envolvido a contragosto, e eu, estupefato, aguardávamos em silêncio o desenlace da cena. O comandante, recostado na quina da mesa, de braços cruzados, observava-nos com profunda atenção. Hesitava em falar? Arrependia-se das palavras que acabava de pronunciar em francês? Nada mais plausível. Após instantes de um silêncio que nenhum de nós se atreveu a interromper, ele proferiu, num tom de voz sereno e penetrante. Cavalheiros, falo indiferentemente francês, inglês, alemão e latim. Poderia, portanto, ter respondido desde a nossa primeira entrevista, mas desejava conhecê-los primeiro, refletir em seguida. Seu quádruplo relato, absolutamente similar no fundo, revelou-me a identidade de suas pessoas. Agora sei que o acaso pôs em minha presença o Sr. Pierre Aronnax, professor de História Natural no Museu de Paris, líder de uma missão científica no estrangeiro, Conselho, seu criado, e Ned Land, de origem canadense, arpoador a bordo da fragata Abraham Lincoln, da Marinha Nacional dos Estados Unidos da América. Inclinei-me em sinal de assentimento. Não era uma pergunta que me fazia o comandante, não havia resposta a dar. Aquele homem exprimia-se com inteira desenvoltura, sem nenhum sotaque. A frase era límpida, as palavras, corretas, a facilidade de elocução, notável. E, não obstante, eu não sentia nele um compatriota. Prosseguiu nos seguintes termos. Julgou provavelmente, cavalheiro, que demorei a fazer-lhes esta segunda visita. Fato é que, reveladas suas identidades, quis pesar maduramente o partido a tomar com relação aos senhores. Hesitei muito. As mais aborrecidas circunstâncias colocaram-nos diante de um homem que rompeu com a humanidade. Os cavalheiros vieram perturbar minha existência. Involuntariamente, objetei. Involuntariamente? Reagiu o desconhecido, alteando um pouco a voz. Então é involuntariamente que Abraham Lincoln me caça por todos os mares? Foi involuntariamente que o senhor embarcou a bordo dessa fragata? Foi involuntariamente que seus projéteis ricochetearam no casco do meu navio? Foi involuntariamente que mestre Ned Land me golpeou com seu arpão? Percebi uma irritação represada em suas palavras. Mas para tais recriminações eu tinha uma resposta absolutamente natural a dar, e foi a que dei. Cavalheiro, declarei, sem dúvida ignora as discussões que suscitou na América e na Europa. Desconhece que diversos acidentes, provocados pelo impacto de seu aparelho submarino, incendiaram a opinião pública nos dois continentes. Poupo-lhe as hipóteses sem fim pelas quais procurávamos explicar o inexplicável fenômeno de cujo segredo o senhor era o único detentor. Mas saiba que, perseguindo-o até os altos mares do Pacífico, Abraham Lincoln julgava caçar algum poderoso monstro marinho do qual cumpria a todo preço libertar o oceano. Um meio sorriso distendeu os lábios do comandante, que, num tom mais calmo, respondeu. Professor Aronnax, ousaria afirmar que sua fragata não teria perseguido e canhoneado uma embarcação submarina da mesma forma que a um monstro? A pergunta me confundiu, pois de certo o comandante Farragut não teria hesitado, julgando o seu dever destruir um aparelho daquele gênero tanto quanto um narval gigantesco. Compreenda, portanto, cavalheiro, continuou o desconhecido, que tenho todo o direito de tratá-los como inimigos. Não respondi nada, e por todos os motivos. Para que discutir uma asserção daquele tipo quando a força pode destruir os melhores argumentos? Hesitei longamente, continuou o comandante. Nada me obrigava a dar-lhes hospitalidade. Devia me separar dos senhores? Não tinha nenhum interesse em revê-los. Bastava-me colocá-los de volta sobre a plataforma deste navio, no qual se refugiaram, submergir e esquecer que os senhores haviam existido um dia. Não era meu direito? Talvez fosse o direito de um selvagem, respondi, não o de um homem civilizado. Professor, replicou vivamente o comandante, não sou o que chama de um homem civilizado. Rompi com a sociedade inteira por razões que só eu tenho o direito de apreciar. Portanto, não obedeço em absoluto às suas regras e íntimo a jamais invocá-las em minha presença. Isso foi dito com todas as letras. Uma centelha de furor e desdém acendera os olhos do desconhecido, e na vida daquele homem vislumbrei um passado extraordinário.
Não somente instalara-se fora das leis humanas, como fizera-se independente, livre na mais rigorosa acepção da palavra, fora de todo o alcance. Quem ousaria persegui-lo no fundo dos mares, uma vez que, em sua superfície, esquivava-se dos ataques desfechados contra ele? Que navio resistiria ao choque de seu monitor submarino? Que couraça, por mais espessa que fosse, suportaria os golpes de seu esporão? Ninguém, entre os homens, podia pedir-lhe satisfação por seus atos. Deus, se ele acreditasse nisso, sua consciência, se ele tivesse uma, eram os únicos juízes a que respondia. Enquanto eu era assaltado por essas fugazes reflexões, o estranho personagem mantinha-se em silêncio, absorto e como que ensimesmado. Eu o considerava com um misto de pavor e interesse, sem dúvida como Édipo considerava a esfinge. Após um longo silêncio, o comandante retomou a palavra. Como eu ia dizendo, hesitei, mas julguei possível conciliar meu interesse com a piedade natural a que todo ser humano faz jus. Os senhores permanecerão a bordo, uma vez que a fatalidade lançou-os aqui. Serão livres, e em troca dessa liberdade, relativa por sinal, não lhes imporei senão uma única condição. E basta-me a palavra dos senhores de que irão cumpri-la. Fale, cavalheiro, respondi, imagino que tal condição seja daquelas que um homem honesto pode aceitar. Sim, professor, e aqui está ela. É possível que alguns acontecimentos imprevistos me obriguem a confiná-los em suas cabines por algumas horas ou dias, conforme o caso. Desejando jamais empregar a violência, espero dos senhores, nessa circunstância, mas ainda que em outras quaisquer, uma obediência passiva. Agindo assim, eximos completamente de suas responsabilidades, já que dessa forma cabe a mim colocá-los na impossibilidade de ver o que não deve ser visto. Aceitam esta condição? Ora, então aconteciam a bordo coisas no mínimo singulares, as quais não deviam ser vistas por pessoas que não se haviam instalado à margem das leis sociais. Dentre as surpresas que o futuro me reservava, esta não seria a menor. Aceitamos, respondi. Entretanto, eu lhe pediria, cavalheiro, autorização para lhe dirigir uma última pergunta. Fale, cavalheiro. O senhor disse que seríamos livres a bordo? Plenamente. Eu então lhe perguntaria o que entende por essa liberdade. Resumindo, a liberdade de ir e vir, de ver, até mesmo observar tudo o que acontece aqui, salvo em algumas raras circunstâncias, a liberdade, enfim, de que nós mesmos gozamos, meus companheiros e eu. Estava claro que não nos entendíamos. Perdão, cavalheiro, insisti, mas essa liberdade é igual a que todo prisioneiro tem de percorrer sua prisão. Ela não pode nos bastar. Mas terá de lhes bastar. O quê? Devemos desistir para sempre de rever nossa pátria, nossos amigos, nossa família. Exatamente. Em compensação, desistir de regressar ao insuportável jugo da terra, que os homens acreditam ser a liberdade, talvez não seja tão penoso quanto imagina. De minha parte, não conte com a minha palavra, exclamou Ned Land, de não tentar a fuga. Não estou pedindo sua palavra, Sr. Land, respondeu friamente o comandante. Cavalheiro, respondi, exaltado a contragosto, o senhor abusa de sua posição. Isso é crueldade. Não, cavalheiro, é clemência. Os senhores são meus prisioneiros de guerra. O que faço é preservá-los, já que uma palavra minha poderia sepultá-los nos abismos do oceano. Os senhores me atacaram. Vieram surpreender um segredo que homem nenhum no mundo deve desvendar, o segredo de toda a minha existência. E pensam que vou devolvê-los a essa terra que não deve mais me conhecer. Nunca. Retendo-os, não é aos senhores que preservo, mas a mim mesmo. Estas palavras indicavam da parte do comandante um pressuposto contra o qual nenhum argumento prevaleceria. Quer dizer, cavalheiro, repliquei, que a escolha que nos dá é pura e simplesmente entre a vida ou a morte. Pura e simplesmente. Amigos, eu disse, não existe resposta à pergunta formulada nesses termos. Mas nenhum juramento prende-nos ao chefe de bordo. Nenhum, cavalheiro, respondeu o desconhecido. Então, num tom mais afável, prosseguiu. Agora permitam que eu conclua o que tenho a lhes dizer. Conheço, Sr. Aronnax. O senhor, não falo de seus companheiros, talvez não tenha tanto do que se queixar ao acaso que o liga a meu destino. Encontrará entre os livros que servem aos meus estudos favoritos a obra que publicou sobre as grandes profundezas do mar. Li-o muitas vezes.
O Senhor levou sua obra tão longe quanto lhe permitia a ciência terrestre. Mas não sabe tudo, não viu tudo. Permita-me então dizer-lhe, professor, que não se arrependerá do tempo que vier a passar a bordo. Viajará pelo país das maravilhas. O espanto e a estupefação serão provavelmente seu estado de espírito cotidiano. Não se cansará com facilidade do espetáculo incessantemente oferecido aos seus olhos. Estou prestes a iniciar uma nova visita, e um novo périplo pelo mundo submarino, quem sabe? O último talvez, e há tudo o que me foi dado estudar no fundo desses mares tantas vezes percorridos, e o Senhor será meu companheiro de estudos. A partir de hoje, o Senhor entra num novo elemento, verá o que nenhum homem ainda viu, pois eu e meus companheiros já não contamos, e nosso planeta, graças a mim, lhe entregará seus últimos segredos. Não posso negar que as palavras do comandante causaram-me grande impressão. Ele tocará no meu ponto fraco, e por um instante esqueci que a contemplação daquelas coisas sublimes não compensava a liberdade perdida. Aliás, eu contava com o futuro para dirimir essa grave questão. Assim, limitei-me a responder. Cavalheiro, apesar de rompido com a humanidade, quero crer que não tenha renegado todo o sentimento humano. Somos náufragos caridosamente recebidos em sua embarcação, não o esqueceremos. De minha parte, não ignoro que, se o interesse da ciência pudesse abdicar da necessidade de liberdade, o que augura nosso encontro me ofereceria grandes compensações. Eu achava que o comandante estenderia a mão para selar nosso tratado. Não foi o que aconteceu. Lamentei por ele. Uma última pergunta, eu disse, no momento em que aquele ser inexplicável fazia menção de retirar-se. Fale, professor. Por qual nome devo chamá-lo? Cavalheiro, respondeu o comandante, para os senhores sou simplesmente o Capitão Nemo, e para mim os senhores são simplesmente os passageiros do Nautilus. O Capitão Nemo apertou um botão. O comissário apareceu. O capitão deu-lhe suas ordens naquela língua estranha que não me era possível identificar. Depois, voltando-se para o canadense e conselho, disse: uma refeição espera-os em sua cabine. Queiram seguir este homem. Um convite irrecusável. Respondeu o arpoador. Conselho e ele finalmente deixaram a cela na qual se achavam confinados havia mais de 30 horas. E agora, professor Aronnax, nosso almoço está servido. Permita-me precedê-lo. Às suas ordens, capitão. Segui o capitão Nemo e, atravessando uma porta, entrei numa espécie de corredor iluminado eletricamente, semelhante às coxias de um navio. Após um percurso de uma dezena de metros, uma segunda porta abriu-se à minha frente. Cheguei então a um refeitório, decorado e mobiliado com um gosto severo. Altos aparadores de carvalho, incrustados com ornamentos em ébano, elevavam-se nas duas extremidades da sala, e sobre suas prateleiras de linhas onduladas cintilavam faianças, porcelanas, cristais de um preço inestimável. A louça plana refletia os raios despejados por um teto luminoso, cujo brilho era amenizado e filtrado por delicadas pinturas. Uma mesa fartamente servida ocupava o centro da sala e o capitão Nemo apontou-me o lugar que eu deveria ocupar. Sente-se, ele me disse, e almoce como deve fazer um homem morrendo de fome. O almoço compunha-se de um certo número de pratos cujos ingredientes provinham exclusivamente do mar e de alguns outros cuja natureza e origem eu desconhecia. Apesar do gosto peculiar, ao qual me acostumei com facilidade, reconheço que estava saboroso. Aqueles diversos alimentos pareceram-me ricos em fósforo, o que me levou a atribuir-lhes procedência marinha. O capitão Nemo me observava. Sem que eu nada lhe perguntasse, adivinhou meus pensamentos e respondeu por iniciativa própria às perguntas que eu ardia por fazer. Ainda que a maioria desses pratos lhe seja desconhecida, ele me disse: sirva-se sem temor. São saudáveis e nutritivos. Há muito tempo renunciei aos alimentos terrenos, e passo muito bem. Minha vigorosa tripulação não se alimenta de outra forma. Então, eu disse, todos esses alimentos são produtos do mar? Sim, professor, o mar dá conta de todas as minhas necessidades. Ora jogo minhas redes de arrastão e as recolho abarrotadas, ora caço em meio a esse elemento que parece inacessível ao homem e persigo a caça resguardada em minhas florestas submarinas. Meus rebanhos, como os do velho pastor de Netuno, pastam sem receio nas imensas pradarias do oceano, onde possuo uma vasta propriedade que eu mesmo exploro e que é sempre germinada pela mão do Criador de todas as coisas. Encarei o capitão Nemo com certo espanto, e respondi:
Compreendo perfeitamente, senhor, que suas redes forneçam excelentes peixes à sua mesa. Compreendo menos o fato de perseguir sua caça aquática em florestas submarinas. O que definitivamente não compreendo é o fato de incluir em seu cardápio uma parcela de carne, ainda que ínfima. Da mesma forma, professor, respondeu-me o capitão Nemo, nunca faço uso da carne dos animais terrestres. E isto, o que é? Inquiri, apontando uma travessa na qual ainda restavam alguns pedaços de carne. O que julga ser carne, professor, não passa de filé de tartaruga marinha. Eis igualmente fígados de delfim, que o senhor tomaria por um guisado de porco. Meu cozinheiro é um excelente profissional, inigualável na arte de conservar esses variados produtos do oceano. Prove esses pratos. Eis uma compota de holotúrias, que um malaio declararia sem rival no mundo, eis um creme cujo leite foi fornecido pela mama dos cetáceos, e o açúcar pelos grandes fucos do Mar do Norte. Depois, permita-me oferecer-lhe doces de anêmonas, que nada ficam a dever às frutas mais saborosas. E eu degustava, na verdade curioso como um gourmet, enquanto o capitão Nemo me encantava com suas histórias inverossímeis. Mas esse mar, professor Aronnax, ele continuou, esse viveiro prodigioso, inesgotável, não apenas me alimenta, como me veste. Os panos que o cobrem são tecidos com o biço de certas conchas, tingidos na púrpura dos antigos e matizados com tons roxos, que extraio das aplísias do Mediterrâneo. Os perfumes que encontrará no toalete de sua cabine resultam da destilação de plantas marinhas. Seu colchão é feito com a mais macia zostera do oceano. Sua caneta será uma barbela de baleia, sua tinta, o nanquim secretado pela lula ou calamar. Tudo agora me vem do mar, como um dia tudo voltará para ele. O senhor ama o mar, capitão. Sim, amo. O mar é tudo. Cobre 7/10 do globo terrestre. Seu bafejo é puro e saudável. É o imenso deserto onde o homem nunca está só, pois sente a vida efervescer a seu lado. O mar não apenas é o veículo de uma sobrenatural e prodigiosa existência, não apenas é movimento, é amor, é o infinito vivo, como disse um de seus poetas. E, com efeito, professor, nele a natureza manifesta-se mediante seus três reinos, mineral, vegetal e animal. Este último é amplamente representado pelos 4 grupos de zoófitos, por 3 classes dos articulados, por 5 classes dos moluscos e por 3 classes dos vertebrados, os mamíferos, os répteis e essas inumeráveis legiões de peixes, ordem infinita de animais que inclui mais de 30.000 espécies, das quais apenas 1/10 vive na água doce. O mar é o grande manancial da natureza. Foi pelo mar que o globo começou, e quem sabe não terminará. Aqui reina a suprema tranquilidade. O mar não pertence aos déspotas. Talvez em sua superfície eles ainda possam exercer direitos iníquos, engalfinhar-se, entredevorar-se, estendendo-lhe todos os horrores terrenos. A 10 metros de profundidade, contudo, seu poder cessa, sua influência se extingue, sua força desaparece. Ah, professor, viva, viva no seio dos mares. Só nele existe independência. Nele, não reconheço senhores. Nele, sou livre. O capitão Nemo calou-se, subitamente, em meio a seu entusiasmo transbordante. Teria ido além do que lhe permitia a reserva habitual? Falará demais? Por alguns instantes, vagueou, muito agitado. Então seus nervos se acalmaram, sua fisionomia recuperou a frieza de costume e, voltando-se para mim, declarou: Agora, professor, caso deseje visitar o Nautilus, estou às suas ordens.